Parceiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando sequência ao estudo de conjuntos, galera, vamos falar agora sobre os conjuntos numéricos. Nós precisamos saber quais são os conjuntos numéricos, como que um conjunto deixa de ser conjunto ao estar dentro do outro, ok? Conjunto das partes, o que é isso, professor? A quantidade de subconjuntos que eu posso montar a partir de uma certa quantidade de elementos. Vamos também aprender a fazer esse cálculo aí, beleza? Então vem comigo para a nossa aulinha de hoje, galera. Vamos lá. Qual que é a proposta nossa nessa aula, gente? Ao término dessa aula, você precisa entender o que é conjunto das partes, como se calcula a quantidade de subconjuntos que podem ser formados a partir de um determinado conjunto, chamado de conjunto das partes. Quando que um conjunto se torna um elemento? E quais são os tipos de conjuntos numéricos que existem, beleza? Se ao término dessa aula você compreendeu isso, bacana, 10, está valendo, beleza? Então vamos lá? Começando aí por conjuntos comparáveis. O que é isso, gente? É que tudo isso que nós vamos falar agora, ela só pode ser aplicado entre conjuntos comparáveis. Quando que um conjunto é comparável a outro conjunto? Quando existe uma relação de inclusão. Se um está incluso o outro, ou se um contém o outro. É uma relação de inclusão, beleza? Quando A é comparável com B, é porque existe uma relação entre os elementos de A e B de inclusão, beleza? Exemplo, eu tenho aqui um conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, tenho um conjunto B, 2 e 4. Observem que, se eu fizer a união de A com B e a união de B com A, eu tenho a mesma resposta, porque são conjuntos comparáveis, um está dentro do outro. Tranquilo? Bom, igualdade de conjuntos. Quando que um conjunto, professor, é igual a outro conjunto? A palavra igualdade implica em duas coisas a serem analisadas. Primeiro, a quantidade de elementos. Segundo, os elementos. Então, um conjunto é igual ao outro quando apresenta a mesma quantidade e os mesmos elementos, beleza? Aí eu tenho uma igualdade. Exemplo. Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho uma expressão que representa o conjunto A e outra expressão que representa o conjunto B. O resultado disso daqui, ó, x² igual a 9, é menos 3 e mais 3. O resultado desse produto aqui, ó, igual a 0, também é menos 3 e mais 3. Então, observem que tanto A quanto B tem o mesmo elemento que constitui o seu conjunto verdade. Portanto, A é igual a B. Poderia criar uma outra situação assim, um conjunto A, 3, 4 e 5. Um conjunto B, 4, 3 e 5. Professor, os elementos não precisam aparecer na mesma ordem? Não, gente, não precisa, eles só precisam estar aqui dentro. Só precisam estar aqui dentro. Então, 3, 4 e 5, 3 elementos e são os mesmos elementos. A ordem que eles aparecem não importa, ok? Você não precisa preocupar com isso. Beleza. Essa mesma representação eu poderia adotar assim, ó. Simbolicamente, A é igual a B se e somente se A estiver dentro de B e B estiver dentro de A, ok? Se todos os elementos de A estiverem dentro de B e todos os elementos de B estiverem dentro de A, eles são iguais. Tranquilo. Conjunto disjunto. Já ouviu essa palavra? Não, professor, nunca ouvi. Então, preste atenção. O que quer dizer conjunto disjunto? Um conjunto é disjunto de outro
Quando eles não têm elementos em comum. Quando os elementos de um não são elementos de outro. Todos os elementos que têm em A, nenhum deles aparece em B. Então, eu digo que eles são disjuntos, não possuem elementos em comum, ok? Quando não tem elementos comuns. Vamos ver exemplo? Essa aqui é uma representação gráfica. Quem são os elementos de A? 1, 3, 5, 7, 9. Quem são os elementos de B? 2, 4, 6 e 8. Então, são disjuntos? São. Os elementos de A é só de A, de B é só de B. Não tem elementos comuns. Beleza? Conjunto de conjunto. Isso aqui é interessante porque às vezes buga a cabeça do aluno. Lembram das relações de pertinência que eu falei para vocês? O símbolo de pertence, não pertence, só pode ser usado quando eu comparo um elemento com um conjunto? Sim. Mas, professor, tem situação em que o conjunto deixa de ser conjunto e é um elemento? Sim. Que situação é essa, professor? Quando eu tenho um conjunto dentro de outro. Olha só. Veja bem. Vocês lembram que na nossa primeira aula de conjunto, nós definimos que um conjunto ele tem que ser envolvido por chaves, parênteses ou colchetes? Então, esse A, só desse jeito, ele é elemento. Mas se eu coloco uma chaves envolvendo ele, ele passa a ser um conjunto unitário. Ah, beleza, ele é um conjunto unitário. Mas observe que esse conjunto unitário está dentro de um outro conjunto que eu chamei de F. Então, nesse caso, esse cara aqui passa a ser um elemento do conjunto. Tá ligado aí, gente? Ó, em que situação um conjunto passa a ser elemento de outro conjunto? Quando esse conjunto estiver dentro do outro. Mas observem que esse estar dentro é um estar no sentido completo, igualzinho, do mesmo formato, ok? Não pode ter nada diferenciando um do outro. Olha o A aqui. Então, isso aqui é um elemento do conjunto F. Ah, professor, mas isso aqui é um conjunto, é ou não é? É um conjunto, só que nesse caso ele passa a ser um elemento do conjunto F. Então eu posso usar os símbolos de pertence ou não pertence, eu posso dizer que esse conjunto A pertence ao conjunto F. É válido usar isso, professor? Sim, nesse caso é válido. Por quê? Porque esse cara aqui, da forma como ele aparece lá, ele é um elemento desse conjunto. Ele é um elemento do conjunto F. Então, eu posso, se é elemento com conjunto, eu posso usar o símbolo de pertence ou não pertence. Tranquilo? Nesse caso é válido. Tome cuidado, porque se aparece tipo assim, ó, A está contido em F, olha só, A primeiro não pode estar contido. Por quê? Porque A, do jeito que está escrito aqui, é conjunto. Então, é elemento. Se é elemento, teria que ser pertence ou não pertence. Então, já está falso. Mas se eu coloco que A pertence a F, isso aqui é verdadeiro, professor? Não, não é verdadeiro. Por que que não é verdadeiro? Porque eu não tenho o A sozinho aqui, gente. Olha só. O A, ele está envolvido entre chaves. Então, não existe esse elemento desse jeito, escrito nessa forma, aqui dentro. O que existe é o A envolvido por chaves, mas o A sem estar envolvido não existe. Então, isso aqui é falso também, não é válido. Tranquilo? Tá? Ficaram atentos aí? Então, um conjunto pode se tornar elemento de outro conjunto? Pode. Quando? Quando ele estiver dentro. Tranquilo? Então, esse cara é um conjunto de F, então eu digo que ele pertence a F. É correto dizer que B está contido em F? O que vocês acham? Eu posso dizer que esse cara aqui, que é um conjunto, do jeito que ele aparece aqui, é um conjunto, certo? Está envolvido por chaves. Ele está contido em F, sim ou não? O que vocês acham? Não, está errado, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque muito embora esse cara aqui, ele é um conjunto representado dessa forma,
Mas como ele está lá dentro, um conjunto dentro de outro conjunto se torna um elemento. Então, guardem isso. Um conjunto dentro de outro conjunto passa a ser um elemento desse conjunto. Se é um elemento, eu não posso usar o símbolo de está contido ou não está contido. Eu tenho que usar o símbolo de pertence ou não pertence. Beleza? Então, por isso aqui está errado. Eu não posso usar esse símbolo. Beleza, né? Bom, vamos falar agora de conjunto das partes. O que é conjunto das partes, gente? O conjunto das partes de um conjunto é denotado por P de A. P de A quer dizer conjunto das partes. O que é isso, professor? Conjunto das partes é todos os conjuntos que podem ser formados a partir dos elementos de um conjunto dado. Então, eu tenho um conjunto A, que tem lá 3, 4, 5 elementos. Todas as combinações que eu puder fazer com esses elementos e criar um subconjunto é chamado de conjunto das partes. Beleza? Então, vamos aprender aqui como que a gente faz isso. Por exemplo, eu tenho um conjunto A, M, N e P. Eu quero fazer os conjuntos, quero formar o conjunto das partes do conjunto A. Então, eu vou pegar os elementos M, N, P e vou formar outros conjuntos. Olha só. M sozinho é um conjunto? É. Eu vou usar os elementos para formar outros conjuntos. Por exemplo, isso aqui é um conjunto unitário, M. A mesma coisa seria o N, né? Posso pegar ele sozinho, posso pegar o P sozinho, posso combinar o M com N, posso combinar o M com P, posso combinar o N com o P e posso pegar os três também, correto? Mas depois de todos esses, quem eu posso pegar também? Lembram do conjunto vazio? O que eu falei do conjunto vazio? Ele está presente em todos os conjuntos. Então, não esqueçam que ainda tem o conjunto vazio. Então, observem que esses conjuntos que eu formei são chamados de conjunto das partes do conjunto A. Ou seja, são subconjuntos formados usando os elementos do conjunto A. Beleza? Bom, então está aqui todos os elementos. Tranquilo. O que é importante nós sabermos aqui? Montar os subconjuntos? Não, gente. Nenhuma banca vai pedir para você montar os subconjuntos. O que as bancas geralmente pedem é para você indicar a quantidade de subconjuntos que podem ser formados. Beleza. Então, como que eu descubro isso? Fazendo e contando, professor? Não. Existe uma regra para isso. Existe uma regra. E a regra é a seguinte. Você verifica quantos elementos tem o conjunto, no caso aqui 3, e a gente vai usar a seguinte regrinha. Olha só, ó. Olha aqui, ó. 2 elevado a n. Professor, isso aí é tipo uma formulazinha? É. Toda vez que eu quiser encontrar o número de subconjuntos formados ou o número de conjunto das partes, basta eu usar essa regra, 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos presentes no conjunto. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um conjunto B. Ele fala aqui, x tal que x é um número par, tal que x é maior que 5 e menor que 15. Maior que 5, menor que 15, quem são os elementos? Maior que 5, 6, 8, 10, 12, 14. Ou seja, tenho 5 elementos. Maior que 5, menor que 15, tem que ser par. Então, eu tenho aqueles elementos. Então, como que seria a quantidade de subconjuntos que eu consigo formar? Vou usar a regra aqui, ó. Então, vai ficar bem assim, ó. Como x está entre 5 e 15, então eu já descobri que os elementos são 6, 8, 10, 12, 14. Portanto, 5 elementos. De acordo com a regra, vai ter 2 elevado a n, 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5, gente, é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. Beleza? Tranquilo, né? Então, já sabemos quando que um conjunto se torna elemento de outro conjunto, o que é o conjunto das partes. E para a gente fechar
Isso aqui, vamos recordar os conjuntos numéricos aqui, gente. Veja bem, nós temos, a princípio, 4 conjuntos numéricos e 5 com os números complexos, mas esse é um estudo à parte nosso, ok? Vamos falar dos 4, que é os naturais, inteiros, racionais e irracionais. E ao conjunto de tudo isso, que são os reais, beleza? O que é um número natural? Recordando, todo número inteiro positivo, começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, infinito positivo. Observação, quando apareceu o asterisco, quer dizer que o 0 está fora. Então, quem é o conjunto dos números naturais com asterisco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora para o infinito. Só positivo e inteiro, ok? Z, conjunto Z, números inteiros, agora envolve os positivos e os negativos. Então, eu vou tanto para o infinito positivo quanto para o infinito negativo. A mesma observação dos naturais. Se aparecer o asterisco, o 0 está fora, beleza? Aí vai ser só positivo e negativo, começa do 1 sem o 0, ok? Aqui tem algumas indicações especiais nos inteiros. Eu posso indicar inteiro não negativo com essa simbologia, Z+. Z+, quer dizer inteiro não negativo. Então, entra só os positivos. Professor, por que não fala direto positivo? Porque, matematicamente, não é essa a linguagem usada. A usada é não negativo. Quando você quer dizer positivo, você fala não negativo. E quando você quer dizer negativo, você fala não positivo. Sem o 0, então, com o aparecimento do asterisco. Aí, nesse caso, só os negativos. Beleza. Lembrando que tudo que é natural é inteiro. Tudo que é N é Z. O N está dentro do Z, ok? Racional, gente. O que é isso aqui? Racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Quando eu pego um dividido pelo outro. Se você pode escrever na forma de fração, ele é racional. Detalhe, gente. Todo número inteiro é racional, porque todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Como assim, professor? Por exemplo, 6. 6 eu posso escrever como sendo 12 sobre 2. Ou poderia escrever como sendo 18 sobre 3. Então, observe que eu posso representá-lo na forma de fração. Se pode ser representado na forma de fração, então ele é racional. Beleza. Então, todo inteiro é racional. Além dos inteiros, quem é racional? Decimais finitos. O que é um decimal finito? Número decimal é aquele número expresso por vírgula. Toda vez que tem uma vírgula, eu tenho um número decimal. Esse decimal, ele pode ser finito ou pode ser infinito. Como assim, professor? Finito quando ele tem uma quantidade limitada. Por exemplo, 3,745,2. Parou aqui. Não existe mais número depois do 2. Então, ele é um decimal finito, porque acaba aqui, ok? Quando que ele é infinito? Quando vem uma reticências indicando que existe mais números para lá. Aí ele é infinito. Então, observe que os decimais finitos são racionais. Beleza. Depois dos decimais finitos, as dízimas periódicas. Professor, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica é o nome que nós damos aos decimais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós.
Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.